nós vamos começar com o treinamento. Pedir para vocês fazerem umas linhas na vertical. Ó, tô usando, como eu disse para vocês, o algodão cru, de uma qualidade intermediária, tá? Não precisa ser aquele algodão muito ruim, porque a trama dele fica muito aberta, fica muito difícil de trabalhar com ele, como também não precisa ser aquele algodão lavado, que é bem mais caro. Para treinar, você pode usar esse. Aliás, existe um outro tecido também bem bacana para vocês usarem no treinamento, que chama-se Morim. Ele é um pouquinho inferior ao algodão cru, funciona, mas como eu disse, se você tiver em casa um lençol que está muito rasgado, não tem como reformá-lo, uma fronha, você tem um guardanapo, um pano de prato, é com eles que você vai fazer, tá bom? A minha intenção é que você faça com o que você realmente tem em casa, para ir adquirindo experiência e aí então começar a comprar seus tecidinhos. Porque olha, gente, quando a gente começa a comprar tecido, é viciante. A gente fica doida com tecido, porque é um mais lindo que o outro. A gente compra até sem saber o que vai fazer com ele, mas precisa comprar. Então, para treinar, use o que tiver em casa. Já mostrei no papel, pode ser a folha do caderno, um caderno velho que está aí. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso. Então, eu vou usar o algodão cru, porque eu quero que vocês vejam o treinamento, vejam a diferença da linha, a cor, por isso eu estou usando preta, tá? E vamos para o treinamento. Inclusive, antes de começar, a Marcela Fernanda me perguntou como é que ela fazia, porque ela estava tentando fazer a costura reta e o pano escorregava, saía da máquina, ela não conseguia costurar reto. Eu volto a dizer que a costura, para ficar reta, exige treinamento. Então, assim, faça várias linhas no papel, no tecido, na sobra de tecido, onde você puder, faça linhas retas com uma régua. Não adianta riscar de qualquer jeito, tá, gente? Não adianta ser um risco aleatório, porque isso acaba que não é reto. Então, dificulta você também de ter essa coordenação. Para isso, você precisa ter um tecido alinhado, pode fazer com a régua retinho, que fica mais fácil ainda de quando você pegar o seu tecido e começar a costurar realmente reto. Mas não deixa de ser um treino. Vamos lá? Olha, peguei o tecido, vou posicioná-lo aqui, vou baixar o calcador. Vocês vão ouvir eu falando pezinho e calcador toda hora, ao contrário, porque eu aprendi a falar pezinho de máquina. E vai ter outro momento que eu vou ensinar para vocês sobre o pezinho de máquina mesmo, que é uma medida. Então, vocês me desculpem, qualquer dúvida que aconteça em relação a isso, eu vou tentar sanar e vou procurar realmente falar o termo correto, que é o calcador, tá? É esse que vem na máquina já, ou se você não tiver, sua máquina for usada, é aquele calcador mais retinho, que não tem nenhum outro acessório nele, tá bom? Coloquei, ó, prendeu o tecido, quando eu desci o calcador, ele já prende o tecido. Uma dica importante, quando você estiver trabalhando com tecido, mantenha sempre a parte maior do tecido para o lado da mesa, que você está apoiada a máquina. Tá? Então, fica assim, caidinho para cá e não assim. Ó, se eu já começo aqui, eu já começo com uma certa dificuldade, principalmente se o tecido for maior. E nós temos pela máquina ser doméstica, esse tamanho aqui, ó, não é lá muito grande. Então, um tecido um pouquinho maior do que isso já nos impede de trabalhar legal. Então, sempre comecem a costurar do lado em que o tecido caia para sua mesa, tá? Vamos lá, baixei o calcador. O Felipe vai mostrar aqui que eu deixei a linha que eu tracei no tecido exatamente no meio do pezinho da máquina. Eu vou abaixar a agulha no volante. Abaixei. Ah, não tá legal, Juliana, não tá bem alinhadinho. Ah, vamos alinhar.
É a hora de começar e começar do jeito certo. A agulha tem que estar em cima do risco que você fez. Ó, então, minha linha de grafite tá aqui, passando, visualizando ela na fenda do pezinho da máquina, do calcador, e é onde pega a agulha. Isso quer dizer que tá reto. E vou começar a costurar. Mantenho as minhas mãos aqui, aperto o pedal, tô na velocidade mínima. E vou costurando. Paro. Toda vez que eu parar, eu vou abaixar a agulha para prender o tecido e não correr o risco do pezinho, do ponto sair do lugar, tá? Isso é outra coisa bem importante. Vou olhar como tá minha costura, ó. Tá legal, tá indo no caminho certo, as duas linhas estão aqui. Vou continuar. Eu vou dar uma aceleradinha, senão nosso vídeo vai ficar muito longo, mas essa aceleração é você que vai sentindo. Faça a primeira bem devagarzinho, vai parando, vai olhando. Se você tiver com uma máquina que não tenha esse controle de velocidade, use o seu pé, apoie o calcanhar. Vou até parar aqui para mostrar, porque eu acho super importante. Eu apoio o calcanhar no chão e aperto. Bombeia. Mas eu não vou ficar assim. Eu aperto, acho uma velocidade confortável, que eu me sinto segura. Tiro se tiver muito rápido. Aperto se estiver muito devagar e vou indo, até você achar uma velocidade confortável, que você consiga relaxar os ombros, porque você vai ver que você vai estar tensa, toda durinha aqui na máquina. Relaxa os ombros e continua. Ó, chegando no final, vocês viram que eu diminuí a velocidade. Parei, abaixei a agulha. Vou girar o tecido para ver como ficou minha costura reta, ó. Em cima da linha. Eu gosto sempre já de ir fazendo a limpeza, para os fios não irem atrapalhando na outra linha. Isso vocês vão fazer repetidas vezes. Velocidade máxima, velocidade mínima, vai na máxima, volta para a mínima, várias vezes, tá? Quanto mais você treinar em cima de um risco, mais fácil vai ficar de você conseguir costurar reto. Ai, Juliana, saí do risco, entortei ali. Eu sempre falo para minhas alunas que se você der uma entortadinha de leve, dificilmente a gente vai perceber, porque é uma questão milimétrica. Então, continua, volta um pouquinho com o tecido, eu vou demonstrar melhor. É quando eu digo que a costura, ela exige atenção. Tô aqui costurando, né? Aí o menino gritou lá, olhei, ixi, saí. O que que eu faço agora? Se eu levantar e tirar o calcador do tecido, eu vou ir com a agulha levantada, eu perdi meu ponto, minha referência. Isso não é bom. Então, parei, vi que deu ruim, abaixo a agulha, falo, peraí, vamos ver como eu vou consertar isso. Ah, foi pouquinho? Eu vou manusear levemente o tecido até encontrar novamente meu risco. Aí, tô costurando de novo. Ah, a panela no fogo. Ai, agora saiu, foi bonito. Abaixo a agulha, giro, olho, realmente agora, vamos lá. Vou voltar para o meu caminho, ó, girando o tecido e encontrando novamente o risco que eu fiz. E o que eu vou fazer? Prestar atenção.
Evitar distrações quando se está costurando é extremamente importante, tá bom? Vou tirar da máquina. Para tirar da máquina, a agulha está levantada, levanto o calcador, puxo para o lado e corto a linha. Veja que eu mantive, ó, o mesmo tamanho de linha aqui. Isso eu faço sempre e sempre ensino a deixar. Não corte aqui a linha. Se você cortar a linha aqui, a primeira coisa que você fizer quando você mexer na agulha é o ponto de cima, a linha de cima, puxar o de baixo e com isso perdeu a linha na agulha, tá? Vocês sabem como é o ponto? Eu já expliquei para vocês? Não? Vou explicar. O ponto é formado com essa linha de cima que percorre esse caminho todo até chegar na agulha. Aí vem a bobina, que a gente já aprendeu a colocar do jeito certo. Quando eu abaixo, ó, essa agulha vai lá embaixo, pesca a linha de baixo e faz um furo no tecido. Então, eu vou demonstrar com as mãos, que é como eu ensino para minhas alunas crianças e as adultas. É como se a linha fosse, fizesse um caminhozinho dela, vai lá embaixo, pescou, puxou para cima, furou o tecido. Então, o que isso quer dizer, Juliana? Que o ponto é uma laçada. Ele só está apenas pescando a linha de baixo e trazendo ela para cima. Com isso, o ponto não fica amarrado, ele não fica preso a nada, é apenas uma laçada. E cada ponto, cada espaço entre uma agulhada e outra é o tamanho do ponto, que a gente controla na máquina, quando a gente quer um ponto pequeno, quando a gente quer um ponto largo. Mas isso influencia muito na hora de passar a linha. Quando você tem uma roupa que está começando a desfiar, pode perceber. Repara aí nas suas roupinhas que estão começando a desfiar. Se você puxar assim, ó, o pontinho vai desmanchar inteirinho. Por quê? Porque ele é apenas uma laçadinha. A única coisa que vai amarrar realmente esse ponto é o que nós chamamos de retrocesso. E eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, ó, deixei minha linha comprida. Vou continuar aqui nessa folhinha, nesse tecidinho. Posiciono calcador na linha, agulha abaixada. Pronto. Ah, Juliana, como é que eu faço agora para arrematar essa costura? Como é que eu faço para prender essa costura? Na costura criativa, nós usamos muito peças que precisam ter uma abertura para serem desviradas. Então, ela precisa ter uma amarração no início da costura e no final da costura. E nesse espaço que vai ser desvirado, essa linha não pode ficar solta, porque senão na hora que eu desvirar, ela vai se desfazer, como eu acabei de explicar, o ponto é uma laçada, ela vai se desfazer toda. Então, nós precisamos amarrar realmente esse ponto. Aí entra o retrocesso. Antigamente, as costureiras, as nossas avós, nossas tias costuravam assim, ó. Costurava um pouquinho para frente, parava, baixava a agulha, girava o tecido para trás, costurava para frente, baixava a agulha, voltava para o caminho e continuava costurando. Ó, viram aqui como ficou grosso? Era assim que elas faziam e isso é um arremate. Hoje as máquinas mais modernas, algumas máquinas, elas já possuem esse mecanismo da agulha engatar o ré, a gente segura e ela vai para trás o tanto que a gente quer. Não preciso mais ficar nesse manuseio do tecido. Então eu vou costurar para frente, vou apertar, olha lá, ela indo para trás e continuo para frente. O que é o retrocesso? É uma costura que está indo para frente, aperta o botão, ela volta por cima dessa primeira costura e continua para frente. Quer dizer que naquele espaço ali tem 3 costuras emaranhadas. Então, para desfazer isso,
é difícil. Por isso fica mais fácil da gente fazer a costura criativa quando precisa ter as aberturas. Então, minhas alunas sempre perguntam, com retrocesso ou não, professora? E eu sempre falo, se tem abertura, precisa sim ter costura com retrocesso no início e no final. Aqui, o que vocês vão fazer para treinar? Existe uma técnica do retrocesso, porque ele não é bonito, como vocês podem ver. Fê, eu vou virar aqui para você mostrar, tá? Ó, viu como ele tá bem mais grosso que a nossa linha? Bem mais grosseiro aqui também. Então, você imagina, você tá lá no meio do seu trabalho, quebrou a linha, soltou a linha por algum motivo ou acabou a bobina. E você tem que parar. Aí você pensa comigo, e agora? Eu tenho que desmanchar tudo ou eu faço um retrocesso? Já falei isso outras vezes, eu sou chata com acabamento. Dependendo do projeto, eu peço para a aluna desmanchar sim, e elas entendem que é melhor desmanchar. Mas se for algo assim, bem tranquilo, a gente faz um pequeno retrocesso ali imperceptível. Mas, para esse retrocesso ficar realmente imperceptível, existe uma técnica, e eu vou ensiná-la para vocês. Vou colocar no mínimo, porque vocês vão treinar isso em casa. Agulha baixada, calcador abaixado. Eu vou apertar o pedal e vou contar 3 pontos para frente. 1, 2, 3. Aperto o retrocesso, seguro. 1, 2, 3 para trás. E agora para frente novamente. 1, 2, 3. Vou costurar um pouquinho para frente, só para o Felipe poder mostrar para vocês a diferença do retrocesso. Conseguem ver? Olha aqui, isso aqui foi um retrocesso que eu fiz aleatório. Esse foi das antigas, e esse aqui é um retrocesso menos feinho. Eu sempre falo que o retrocesso ele não é bonito, ele é menos, a gente deixa ele menos feio no nosso trabalho. Você consegue inclusive contar, se você parar e olhar, ó, você consegue contar 1, 2, 3 pontinhos. O que você vai fazer? Marcar um espaçamento com o lápis, fazer tracinhos nessa linha. Aí você vai costurar até a marcação. Cheguei na marcação, começo. 1, 2, 3, retrocesso. 1, 2, 3. Continuo para frente até a próxima marcação. 1, 2, 3. Claro que eu estou fazendo aqui com uma velocidade mais rápida, tá, gente? Vocês vão ver. Vou tirar aqui para ficar fácil de vocês verem. Ó, levantei, puxei para o lado, cortei a linha. Aqui. Vou mostrar no avesso. Olha só o nosso retrocesso. Olha a diferença de um retrocesso grande e dos nossos retrocessos pequenininhos. Isso também é treino, tá? Dá pra ver aí, chefinho? Fê? Olha que bonitinho. Então, ele não precisa ficar feio. A gente só deixa ele um pouquinho mais bonitinho. Então, vou começar uma peça que tem início e fim com retrocesso. Vou posicionar aqui de novo. Baixo a agulha, tudo preso. Vou começar a costurar essa peça, Juliana. Começo já com 3 pontos para frente, retrocesso. Continuo. Reduz a velocidade. Vou
tirar para vocês verem. Retrocesso no início, retrocesso no final. E costura reta entre elas. Isso é importante para quando a gente estiver fazendo bonecas, ursinhos, jogo americano, qualquer coisa que a gente tenha um material a mais dentro do tecido, a gente precisa amarrar, é importante, tá bom? Outra coisa que eu preciso ainda mostrar para vocês aqui, e é importante, eu diria, uma das coisas mais importantes de quando a gente está costurando, é saber por onde começar. Ah, Juliana, peguei um pedaço de tecido e agora eu não sei como costurar, qual que é a distância desse tecido, se eu tenho que marcar, como é que funciona, onde que eu vou cortar. Eu vou mostrar para você um jeito de ficar mais fácil, de você entender quando você vê no YouTube ou quando você vê numa receita falando, olha, dê um pezinho de máquina, dê uma margem de costura, que é a mesma coisa, na máquina. Vou colocar, agora eu vou usar esse lado que não tem nada riscadinho e vou colocar bem aqui. Chefinho, é bem aqui do outro lado que eu vou precisar que você mostre. Ó, venho com o tecido, ó, colocar ele bem aqui o tecido, abaixo o calcador, ó, e o tecido fica ali, bem pertinho da minha peça, certo? Quando eu abaixo a agulha, isso aqui, hoje em dia, quer dizer um pé de máquina. É a distância do tecido aonde está pegando a agulha. Ou, como nós dizemos, margem de costura. Então, essas técnicas, algumas dessas técnicas vieram do patchwork, porque a gente precisa cortar o tecido bem retinho para poder conseguir realmente fazer uma reta, mantendo o tecido aqui, ó, embaixo do calcador, até onde a agulha pegou. Esse espaçamento aqui corresponde a um pé de máquina e equivale em centímetros a 0,8. Antigamente nós falávamos meio centímetro, hoje em dia aumentou os pezinhos, os calcadores vêm com 0,8 praticamente, tá? Se você reparar bem aqui na máquina, algumas já vêm com essas marcações, olha, que também te ajudam a seguir, ó. Você pode querer apenas 1/8, você quer 3/8, é só ir você mudando aonde você quer. Eu quero aqui, ó, bem na marcação do 3/8. Vou costurar um pouquinho. Ó, mantendo o meu tecido, ó lá, ó, retinho. Vou tirar e vou mostrar. Eita, não quer cortar. Aqui, ó. Fiz uma costura reta, sem ter riscado antes. Isso é para quando você já treinou bastante nas linhas, com a régua, já riscou bastante, e você fez agora sua primeira costura reta a partir de uma medida, de uma margem de costura, de um pezinho de máquina. Esse pezinho de máquina a gente ouve falar muito também nas receitas, no YouTube, enfim, nas receitas de costura criativa, de patchwork, porque
Tem projetos que você já tem o molde, como foi o caso desses aqui, né, que eu vou fazer aqui com vocês, onde eu risquei o molde e vou costurar em cima dele. Depois que eu costurei em cima, é que eu vou recortar uma margem de costura. Tem outros projetos que você tem que recortar no risco do molde e costurar com a margem de costura para dentro. E aí que vale esse treino aqui de não ter um direcionamento, não ter uma linha te orientando. Então, eu diria que esse aqui é um dos treinamentos mais importantes para você realmente pegar firme e treinar. Treinar, 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 com linha, sem linha, sabe? Realmente treinar. Eu vou fazer outra linha a partir da que eu costurei, para vocês verem o tamanho da margem de costura. E visivelmente, a olho nu, vocês vão começar a treinar o olhar para quando precisar recortar em volta do molde, será mais ou menos a mesma medida. Abaixo a agulha sempre que eu for começar a costura. Estou seguindo aquela linha que eu tinha feito. Ela é meu guia. Parei. Olha, fiz outra costura reta, sem. É claro que se nessa costura aqui, primeira que eu fiz, ela ficou torta, a segunda também vai, porque você vai usar ela de guia. Por isso é importante treinar primeiro nos riscos e depois a olho nu, tá bom? Então, esse treinamento aqui a gente já falou, costura reta, retrocesso e margem de costura, só num pedacinho desse de tecido.